Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, seu podcast aí semanal sobre cultura e música pop, meus amores. Hoje aqui, como vocês podem ver, não estamos sozinhos, mas antes da gente começar a introduzir este tema e esse convidado maravilhoso, vamos aos recadinhos. É importante você seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, @DocPopcast. Ative as notificações para você não perder nada e, é claro, classifica o episódio, envia para amiguinho, sabe? Aquela pessoa que tá precisando conhecer um pouquinho mais de artistas latinos, conversar um pouquinho sobre música latina. Então, aproveita esse episódio, já manda para ele. E vale lembrar também que a gente tem um programa aí de apoiadores, o link tá no descritivo do episódio para você poder apoiar assim, o que o seu coração mandar, sabe, Tico? Uma coisa que você queira, assim, agradar a gente, pra gente ficar feliz. A gente tá aqui semanalmente gravando pra vocês. Lembrando que nude não conta, tá? Porque o Paulo tá falando pra enviar qualquer coisa que nos agrade. Nude não está contando, tá? Por favor. Não tem como enviar nude através do Apoia-se, né? Até onde eu sei. Não sei se você já tentou fazer esse tipo de coisa. Assim, eu não tentei, existe. Tô bem, né? Eu já tentei muitas coisas na vida, Paulo. Já tentei. Olha, que novidade. Eita, como ele tá ousado. E agora, óbvio, né? Vou apresentar primeiro o nosso convidado, já que a gente não está sozinho. Trouxe aqui o Gui, que é jornalista lá também do Papel Pop. Seja muito bem-vindo, meu amor. Muchas gracias. Chegou arranhando em espanhol. Defendendo o meu idioma, entendeu? Já cheguei fazendo a propaganda do espanhol. Porque a minha função é essa, divulgar todos os dias essa língua. Olha, e o pior é que é muito verdade, tá, gente? O Gui, ele é embaixador. Tudo que você vê de matéria, de artista em espanhol, falando de música latina, esse gatinho tá lá defendendo, falando assim, gente, não, vamos fazer essa pauta acontecer. Não só música latina, livros do universo hispano-americano, cinema, produções audiovisuais, é isso aí, vamos defender a cultura em espanhol. E isso é bom que o Gui começou falando em espanhol como um bom brasileiro, e aí a gente já começa com uma polêmica, né? O Brasil faz parte do pop latino ou não faz parte do pop latino? Caramba! Nossa, me jogaram essa aqui, assim, meu Deus. Olha, eu sempre discuti isso com uma amiga minha, Isabela. Um beijo, Isabela, maravilhosa. E eu acho que não dá pra gente ter uma resposta muito clara pra essa pergunta. Porque, querendo ou não, eu vou passar um pano pro espanhol, sim. Eu vou dizer que o Brasil é muito responsável, sim, pela barreira que existe entre esses dois universos, que são dois lugares completamente diferentes ao mesmo tempo em que se entrelaçam o tempo todo. Então, o que me parece é que, acho que tem uma relação de conveniência das duas partes, sabe? Às vezes é conveniente ter essa relação mais íntima, às vezes não é legal, às vezes tem particularidades que precisam ser respeitadas e que não vão permitir esse entrelaçamento. Então, eu diria que não, que o Brasil não faz parte, embora a nossa cultura seja muito próxima. Então tem essas duas coisas. Eu acho que a forma de produzir é diferente dos costumes, enfim. Gosto que começou polêmico, gostei. Eu acho que, tipo, olhando pro mercado latino da gente aqui, tipo, nós como brasileiros e, enfim, os latinos como latinos, a gente consegue ver uma clara diferenciação de que o Brasil, ele é um país, um mercado muito isolado musicalmente do mercado latino. A gente vê o que tá tocando na Colômbia, Argentina, Equador, é uma coisa. O que tá tocando no Brasil é outra completamente diferente. Mas existe uma questão também, que é boa a gente destacar, que quando isso vai pra fora, ou seja, vai para os Estados Unidos, o mercado europeu, a gente é meio que lido da mesma forma. Então, assim, é meio que nebulosa a situação, porque não é totalmente diferente. Aqui, por exemplo, os sertanejos que estão bombando no top 10 do Spotify não tem nada a ver com o que tá tocando nos países latinos. Mas, ao mesmo tempo, se chega uma Anitta lá fora, se chega uma Ludmilla lá fora, é lida como a mesma coisa, é tudo igual pra eles lá fora, né? Exatamente. E eu acho que assim, a gente pode... Você falou do sertanejo, mas o reggaeton. O reggaeton agora tem tido uma entrada relativamente bacana no Brasil. Mas assim, se você compara, por exemplo, 2019, vamos pegar o último ano, né, antes da pandemia. 2019
as pessoas não consumiam isso, assim. Você tinha uma música ou outra que a Anitta fazia aqui, mas assim, também não gosto de usar a Anitta como você é cancelado depois desse episódio. Mas eu acho que a Anitta também não é exatamente o parâmetro que a gente tem que ter de música pop, porque, cara, a gente tem artistas brasileiros que estão fazendo carreira internacional há muitíssimo tempo. Eu ia falar de Alexandre Pires, mas acho que a primeira talvez tenha sido Maísa, lá nos anos 60. Maísa fez carreira internacional no Japão, na França, em países inimagináveis, assim, hoje, em termos de indústria, né? Porque são países menores, etc. Mas, enfim, voltando para Anitta e reggaeton, temos que dar esse mérito para ela, né? Lá em 2019, ela, até um pouco antes disso, né? Com Paradinha, enfim. Ela já estava fazendo esse meio que esse crossover ali. É importante. Mas, ao mesmo tempo, esse isolamento é uma coisa muito complexa de se entender, assim. Eu acho que… Ou seja, precisaria de um episódio só pra ele. Só pra entender esse isolamento de porque mercado. Porque é um isolamento mútuo, né? O mercado hispânico isola o Brasil. Não, acho que isola é uma palavra forte também. Mas é que não sei… A forma de consumo é diferente, eu acho. Não conversa. Assim, conversa de certa forma, mas ao mesmo tempo não conversa. E quando a gente fala de fora também, da visão de fora, eu acho que existe uma coisa muito nítida, assim, que eu acho não, né? Que é o preconceito, que é a xenofobia. E quando a gente olha do mercado latino ao longo do tempo, e isso, assim, tenho certeza que tem mudado nos últimos anos, poucos anos. Mas quando a gente olha mais para trás, os maiores expoentes da música latina nos Estados Unidos geralmente eram pessoas que tinham descendência latina e que tinham nascido nos Estados Unidos. Claro que existe, sim, Shakira, existem outros nomes, mas quando a gente fala de Selena Quintanilha, quando a gente fala de Jennifer Lopez, eram pessoas que eram consideradas latinas por terem descendência latina, mas eram nascidas nos Estados Unidos. Ascendência. Ascendência. Quando a gente vê agora as coisas já estão mudando um pouco. Inclusive, você tá falando isso de mudar um pouco, a sensação que eu tenho, quando eu paro pra pensar na última leva de momento do pop mundial, quando as pessoas começam a parar pra escutar um pouco mais, tanto reggaeton quanto artistas latinos, eu começo a pensar ali por volta de 2016, 2017, que é quando acontece um boom com J Balvin, Maluma, e aí de repente a Anitta tá surfando também um pouco nessa onda, virando amiga dos dois e fazendo feat com os dois ali. E logo em seguida a gente vai chegando, até mesmo passando por, sei lá, Rosalía, chegando a Kylie Uchis, a Karol G e essa nova geração que a gente tá vendo acontecer muito por agora. Eu acho interessante quando a gente para pra pensar de como o mercado, principalmente depois, eu senti isso com o crescimento do Spotify, principalmente. Eu acho que as pessoas, elas tiveram que, de certa maneira, a grosso modo, a descer goela abaixo, quando a gente para pra pensar que, sei lá, Despacito, de repente, era uma das músicas mais tocadas do Spotify no ano em que ela foi lançada, sabe? Então, acho que existe um lugar do qual o próprio Spotify permitiu e deixou… E tirou da mão, acho que talvez, das grandes rádios, quando a gente para pra pensar assim, o lugar onde a gente escuta muita música, o lugar de onde vem, tipo, o que o público tá escutando? Não necessariamente é o que tá só tocando na rádio, às vezes era o que tava tocando de fato nos players de streaming, e a gente via esse crescimento de artistas como J Balvin, como Maluma, e vocês estavam comentando sobre essa resistência de mercado, e isso é uma coisa que eu acho muito triste aqui, eu já falei isso diversas vezes aqui nos episódios, de como esses artistas lá fora, acho que o J Balvin é um grande exemplo, porque eu fui no show dele aqui em São Paulo, como esses artistas lá fora, e principalmente aqui na Latam, eles estão lotando estádios, e quando chega aqui no Brasil, eles não conseguem manter o mesmo fôlego, sabe? Eu tava ouvindo agora você falar isso e achei interessante você falar, né, do Spotify, etc. Eu não sei se eu concordo. Me parece que o Spotify, ele de fato, ele democratiza, né, o acesso à música. Fica tudo muito mais fácil. Eu lembro quando eu era adolescente, eu colecionava. Na época, nossa, vou me achar aqui, né, um kakura. Mas assim, na época eu comprava CD, eu comprava single, né, você tinha o single físico. E era muito interessante porque tinha umas versões específicas e eu gostava. Acho que o mais difícil de conseguir foi o single de Loba, da Shakira. Eu colecionava tudo de Shakira. E eu acho assim, hoje é muito mais rápido, muito mais fácil você ter acesso a essas coisas. Porém, o
que eu sinto pensando os artistas hispânicos que conseguem chegar aqui, que conseguem furar a bolha, e abro um parêntese, inclusive, agora o Paulo falando de J Balvin, também Karol G, que vem em maio. Sei, de alguma maneira me causa uma certa sensação de estranheza, porque esses artistas vêm e eles tocam em lugares pequenos, o que é completamente diferente do que acontece aqui do lado, sei lá, Buenos Aires, Santiago, Medellín, Porto Rico, sabe? São lugares assim, em que essas pessoas lotam estádios com uma capacidade para 90 mil pessoas. Aí a gente falando agora de Karol G, J Balvin, etc. Karol G tá fazendo acabou de fazer, né, acho, uma etapa da turnê Mañana Será Bonito para estádios. Ela lotou o MetLife, sabe? É uma coisa inimaginável, assim. Acho que nem Shakira tinha conseguido tanto, né? E eu tô citando ela porque realmente talvez seja o exemplo mais bem sucedido. Mas aí, o que acontece? Pensando nos Estados Unidos, a minha percepção de Brasil e de formas de consumo é que pra gente consumir alguma coisa do universo hispânico, a gente precisa ter uma validação norte-americana. Precisa chegar lá primeiro, precisa ser interessante, passar pelas premiações pra depois vir pra cá. Quando nos países hispânicos isso é muito mais rápido, mais democrático, mais acessível, enfim. E o quanto quanto esses artistas demoram pra chegar nessas premiações e ter essa validação, né? A Karol G, gente, a Karol G tem uma colaboração com Simone Simari, que inclusive é sofrível, mas assim, é péssimo. Meu Deus, aquilo é muito lobby, meu Deus do céu, dívida de jogo. Mas é isso, ela tem uma colaboração com Simone Simari, pressupunha-se naquele momento que seria um momento de abertura, que talvez, né, as coleguinhas pudessem fazer ali uma introdução dessa nova artista até então. E foi na época de Tusa também, né? Que foi o feat com a Nicki Minaj, que é essa validação dos Estados Unidos para poder chegar aqui dentro no Brasil. Você tava falando agora de shows em estádios, eu lembro com o J Balvin aconteceu isso. Pô, agora eu lembrei de outro, Raul Alejandro. Raul Alejandro ia fazer uma turnê aqui e ele teve que cancelar por falta de demanda. E sendo que o gatinho faz show lá fora e enche. O J Balvin em específico eu achei uma situação engraçada e triste, né, obviamente, é porque ele veio fazer a turnê dele aqui, ele anunciou o show no Allianz, e, né, teoricamente falando, seria Let's Go Allianz completo, né, mas só que quando foi chegando mais próximo, deram uma mudadinha na estrutura do show, e ele meio que, como é que eu vou explicar para as pessoas? O palco ele era montado num gol virado pro resto do estádio, né, e o que eles fizeram? Eles viraram pra dentro. Em vez de estar virado pro campo de futebol, eles viraram o estádio o palco pra arquibancada, diminuindo, né, o espaço que seria a pista premium, plateia e arquibancada para um espaço bem menor. Tipo assim, era 1/4 do estádio que ele tava usando quando ele começou veio fazer o show aqui de fato, né? E é muito doido pensar isso. Como se fosse um teatro clássico grego, né? Isso, exatamente. Não fez na estrutura do estádio inteiro, né? Meio que criou uma arena, né? A partir da estrutura do estádio. E isso é muito louco de pensar. Você estava falando agora de feats, inclusive. Me fez lembrar recentemente a Ludmilla, quando ela lançou No Se Ve com a Emília. E que é uma música que eu sou apaixonado. Eu acho essa música maravilhosa. E ela literalmente estourou no mercado aqui na Colômbia, na Argentina. E todos os países aqui, era uma música que, tipo, tava plou, lá em cima. E no Brasil, a galera não tava nem olhando direito pra isso. Já que você tocou no assunto feat, eu acho interessante que alguns artistas adotaram ele como o featuring como estratégia de mercado pra se introduzir no Brasil, né? Acho que desde a Anitta com J Balvin e Maluma, a gente tem aí várias parcerias de artistas brasileiros com artistas latinos, hispânicos, e que funciona. No caso da Emília, por exemplo, mesmo no CV não tendo sido assim um grande hit aqui no Brasil, eu acho que ela foi introduzida para um público pop que não a conhecia antes. A própria Karol G agora com remix de Talkei, ela conseguiu também alcançar uma galera que talvez não conhecia tanto o som dela, que passou a prestar atenção. Então acho que esse é meio que um caminho para fazer tanto com que artistas latinos sejam mais reconhecidos aqui, quanto que artistas brasileiros tenham essa introdução no mercado latino. Mas eu também vou problematizar. Será que a gente precisa mesmo de tanta participação, de tanta colaboração? Porque assim, eu vou confessar pra vocês, eu acho muito chato. A indústria já saturou isso, gente. Não dá mais pra, sabe, tem que procurar outra estratégia. Eu não sei propor outra estratégia aqui de imediato. Mas assim, me parece
que fica uma coisa muito esvaziada, entendeu? Com o passar. Quer dizer, são anos e anos, né, usando isso. Então, assim, acho que talvez, não sei, você pega álbuns, assim, acho que quando você faz um álbum que a proposta é, de fato, trazer colaboradores, maravilha. Agora, propor um disco em que, sei lá, 70% das faixas vão ter colaborações pensando topo de charts, bom desempenho em plataformas de streaming, ou mesmo a inserção num determinado mercado, eu acho que isso tem que chamar a nossa atenção para um ponto, não sei, uma visão mais crítica disso. E é muito doido, porque eu acho, principalmente do mercado latino e mercado brasileiro, o mercado brasileiro ele consegue alcançar números que o mercado latino inteiro, todos os países da América Latina juntos, às vezes nem alcançam, mas enfim, geralmente alcançam. E aí eu acho que isso que abre tanto os olhos desses artistas latinos, do tipo assim, cara, eu conquisto a América Latina toda e eu não consigo entrar no Brasil. E o Brasil é um dos maiores mercados fonográficos que existem. O que faz sucesso aqui consegue, assim, fazer números astronômicos. E aí, essa tentativa desses artistas cada vez mais entrando, né? E o Bad Bunny até, algumas vezes ele já falou sobre isso, de que ele não vai fazer um feat com um artista brasileiro para tentar entrar no mercado nacional do Brasil. Ele só vai fazer se realmente fizer sentido para ele. Então aí já é uma outra visão totalmente diferente. E também uma pessoa que não precisa, né? Convenhamos. O Coelhão não precisa. Não precisa, e eu acho que ele está coberto de razão. Nunca vai passar frio, gente. Cheio de razão. Sabe, porque volta a falar sobre isso. Acho que é um esvaziamento da arte, sabe? Você pegar, claro, é legal ver dois ou mais artistas que a gente gosta numa mesma canção. Acho que existem colaborações que são brilhantes, mas eu não sei, eu acho que virou uma coisa muito pasteurizada em 80% dos casos. É fórmula. Claro que a indústria desde os anos, sei lá, 80 segue uma fórmula, né? Segue um padrão específico que vai se atualizando com o passar do tempo, mas eu acho que nesse caso específico não me pega. Realmente, eu acho que isso talvez gere algumas questões. Gui, uma curiosidade que eu tenho agora, uma questão pessoal. Como começou sua paixão pelo mercado de latino, musicalmente falando? Foi o quê? Seu pai, sua mãe que te introduziram, botava esse tipo de música pra você escutar em casa, sei lá? A minha mãe, ela gostava de Shakira e Laura Pausini. Laura em espanhol, inclusive. Teve uma vez, eu tava até fuçando esses dias nos arquivos aqui, um áudio de uma entrevista que eu fiz com a Laura. Já fiz algumas com ela e é engraçado, porque acho que foi a segunda, sei lá, eu pedi pra ela pra gente fazer em espanhol, porque, enfim, eu sou autodidata, né? Então, eu falo espanhol, mas aprendi sozinho. E elas tiveram esse papel, né? E depois, claramente, outros cantores, sei lá, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Charly Garcia. Charly tá aqui, inclusive, atrás. Vocês de casa não estão vendo, mas eu tenho um quadro do Charly Garcia aqui na minha sala. E é isso, fui galgando esses nomes, esses artistas que são brilhantes. E eu acho que trabalham muito bem com a questão da palavra. Sempre me interessou isso, né? Eu enxergo a música muito próxima da literatura, que é uma coisa que eu amo. Então, foi isso. Veio de uma mãe e aí depois fui trilhando outros caminhos sozinho. Veio de berço. E vocês, meninos? Vocês lembram o artista que meio que introduziu a música latina na vida de vocês? Vocês conseguem lembrar assim? Eu acho que Shakira é Shakira na minha, né? Não tem muito pra onde correr. Eu não sou muito chegado, digamos assim, à música latina. Eu escuto poucos artistas, muito mais os que de fato fazem conseguem, assim, entrar no mercado brasileiro. Eu escuto, sei lá, Shakira, Caliuches, Karol G um pouco agora. Mas, enfim, eu acho que foi Shakira mesmo que é a minha artista latina favorita. O meu, eu acho que o Gui falou de uma mãe, o meu também foi uma mãe, Dulce Maria, sacanagem. Uma mãe pra mim é uma figura materna. Não, mas figura materna. Eu acho que Shakira e RBD, assim, foram grandes expoentes pra mim de me abrirem pro mercado latino, e eu sempre gostei muito. Então eu escuto coisas fora, não sou como o Gui, que é tipo
escuta coisas que realmente são totalmente fora, mas eu, por exemplo, a Karol G eu comecei quando ninguém falava de Karol G aqui, eu estava procurando. Bad Bunny também é a mesma coisa, quando ninguém falava de Bad Bunny aqui, eu já estava ouvindo pra entender mais ou menos o que era, e eu começo gosto muito de Romeo Santos, tipo assim, umas coisas assim muito aleatórias que você vai... que eu gosto, assim, eu procuro saber pra entender o que tá acontecendo no mercado latino de alguma forma, sabe? Eu lembro dessa geração mais atual, a que eu comecei a escutar mais vezes foi a Becky G. A Becky G foi uma das que eu comecei a escutar, assim, bem no iniciozinho da carreira dela. Mas essa relação que o Gui tava comentando agora, de que foi a mãe dele que apresentou um pouco da música latina pra ele e tudo mais quando ele era mais novo, pra mim foi a minha irmã. A minha irmã era muito fã de Henrique Iglesias e Ricky Martin. Então, minha irmã, inclusive, tinha um pôster. Gente, o pôster dela era enorme. Ela tinha um pôster gigante do Ricky Martin no quarto dela. Então, enfim, quando ela botava pra ouvir as músicas dele lá de 2000, de 99, em Living La Vida Louca, La Copa de la Vida... São músicas, assim, que eu conheço porque, enfim, quartos, ela é mais velha que eu, tipo, uns 18 anos. Então, quando eu era bem criancinha mesmo, eu tava no meu quarto e, de repente, ouvi uma música tocando do lado, assim, era quem? Ricky Martin, Ricky Iglesias lá, como no último volume. Então, acho que foi uma introdução, assim, por osmose, né? De estar ali presente, dividindo a casa com ela. Mas depois de muitos anos, assim, acho que a artista que realmente me pegou de jeito que aí era eu dando play, né? Eu querendo escutar, com toda certeza, fica ali entre Shakira e, óbvio, também a Thalia. São dois artistas aí que, ali nos anos 2000, era quando eu partia do princípio de, eu quero ouvir, entendeu? Eu acho que também essa coisa da paixão, né, pela cultura hispano-americana também, ela... Não sei, esse conceito de obsessão, né? Não obsessão, obsessão, acho que é uma palavra legal. De pensar essas canções, esses artistas que despertam isso na gente é muito louco. Eu tava aqui pensando que acho que a última que eu tive foi o Setangana. Eu acho que inclusive, agora, né, eu vi as pessoas resgatando a parceria dele com o MC Bin Laden, né, que tá no Big Brother. Acho que pouca gente sabia disso. Até, eu acho ainda o cúmulo do absurdo essa turnê El Madrileño, né, Sin Cantar Ni Afinar, não ter vindo pro Brasil, porque é realmente um show belíssimo. E é isso, é um movimento, assim, eu tenho visto agora, por exemplo, tem um grupo de amigas que estão indo pra Argentina agora em abril assistir Mon Laferte. Se vocês não conhecem Mon Laferte, eu acho que vocês deviam ouvir. O disco dela, que acaba de sair, se chama Autopoética. E já tô aqui, né, adiantando coisas, mas eu acho que ela realmente é um nome que as pessoas precisam prestar atenção. E é isso. Aí quando você não tem acesso a essas coisas e você quer estar próximo desse universo, você precisa pegar um avião e ir para determinados lugares. Ou vai para Buenos Aires, Santiago, sei lá. São lugares mais... Vamos para os nossos vizinhos. Paraguai, né? Paraguai também, Ascensiona. Volta teve Bad Bunny em Ascensiona há pouco tempo. Sim. Eu fico muito triste, inclusive, quando você citando agora o Bad Bunny, eu acho que é dos homens no pop recentemente, ele é um artista que eu queria muito ver pessoalmente, no sentido de ver um show dele, presenciar pessoalmente um show dele, por causa do que ele se propõe dentro do pop fazendo, sabe? Do que ele se propõe, eu acho que em muitos quesitos. Eu tava citando agora mesmo, Rick Martin, eu acho que tem um lugar, e principalmente agora como somos 4 pessoas queer conversando justamente sobre pop latino, e agora falando um pouco mais sobre esses homens no pop, Rick Martin teve um lugar que a sexualidade dele sempre foi muito reprimida dentro do pop, e de repente agora a gente consegue ter um artista do tamanho do Bad Bunny, do qual ele fala, entrevista, fala sobre, e beija bailarino durante premiação, e beija bailarino no palco durante turnê. Então eu acho que é um lugar muito interessante agora quando a gente consegue casar os dois juntos, né? Esse pop latino com um pouco do universo queer, que é o que a gente é o que a gente consome, é o que a gente gosta, e ver como hoje em dia a gente consegue ter um artista desse tamanho e desse formato, tal qual o Bad Bunny faz, sabe? Eu acho que é uma parada que me encanta e que eu acho interessante. Eu acho que é um dos motivos, inclusive, que me faz querer escutar tanto a música dele. Sim. A Mon, por exemplo, ela acabou de lançar uma... Interessante esse ponto que você levanta agora, né? Ela acabou de lançar um clipe que se chama Pornocracia. O nome já diz tudo, né? Diz tudo. E é um clipe... Não, incrível. Porque ela acabou de ter um filho
E ela é uma mulher que tá lá pela primeira vez. Não pela primeira vez, mas de maneira mais explícita, falando sobre sexo. E eu achei fantástico, mas as pessoas, assim, ficaram completamente em choque pelo fato de ela ser uma cantora que até então investia muito em baladas, em músicas muito dramáticas, mas ao mesmo tempo um drama numa perspectiva mais feroz, sabe? Não é aquela coisa melodrama, né? Tristeza. Sim. É triste, mas assim, tem uma força ali, né? Naqueles vocais, naqueles versos. E aí eu acho isso muito interessante, né? Porque assim, você não tem… Ela até disse que se inspirou na Madonna, inclusive, no Erótica. E aí você não tem um paralelo, assim, na música pop, especificamente, que trate tão abertamente, eu acho, mesmo… Porque assim, o reggaeton já é comum. Mas no pop mesmo, sei lá, você trazer um bolero, né? Como é o caso dessa música, Pornocrácia, com essa abordagem, eu acho que isso é novo. Então, talvez choque, mas não deveria chocar, né? É interessante. Eu gostaria muito de estar nessa turnê, de ver. A gente tá falando agora de alguns artistas, inclusive. A gente aproveitou, né, que a gente trouxe aqui o Gui, que é um jornalista que, como vocês podem ver, estão escutando no episódio até agora, é uma pessoa apaixonada pela cultura. Eu virei pra ele e falei, Gui, aproveita que a gente vai estar lá, que a gente vai trazer… Muitos ouvintes querem conhecer mais artistas do mundo latino, da música latina. Você consegue separar pra gente top 3? Eu pedi pra ele assim, um top 3 artistas pra galera ficar de olho em 2024, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais. Aí, então, vou abrir o mic pra você, amigo. Abre o mic. Primeiro de tudo, eu acho que as pessoas precisam ficar mais atentas a Bizarrap. Precisam mergulhar fundo na discografia dele, que convenhamos, é uma coisa bem… Sei, a forma de estrutura, né? Você vai lançando faixas, você não lança álbuns, né? Isso é bem curioso, assim. E até o momento, não teve um descanso, né? Essa discografia, ela vai crescendo ali, singles novos vão chegando. E aqui eu sei que as pessoas ouviram muito, por razões óbvias, a Sessão 53 com Shakira. Com Nath Peluso também conheço alguns amigos que gostam muito, mas acho que existem outras que as pessoas precisam explorar e conhecer mais. Inclusive, eu vou destacar aqui com a sessão com Villano Antillano. Ela é uma pessoa não binária de Porto Rico. E, bom, vou passar pro próximo agora. As pessoas estão meio em frenesi, né, com beijaqueu, que é uma expressão bem legal, inclusive. É uma palavra muito única, né, beijaqueu. Anitta e Peso Pluma. Eu acho que Peso Pluma precisa ter mais atenção também no Brasil. Ele tem um disco que foi lançado no ano passado, que se chama Gênesis. São 17 faixas, rimas muito espertas. E eu queria destacar o trabalho que ele faz com o correio tumbao, que é um gênero musical bem tradicional, que ele traz para uma perspectiva completamente moderna. Eu acho isso muito interessante. Também vou destacar a parceria dele com a Caliutes, que tá no disco novo agora, Orquídeas. A parceria com Caliutes se chama igual que é um Ángel, e também é muito boa. No ano passado, foi um momento, acho que o segundo semestre de 2023 trouxe shows latinos, hispânicos muito bons pro Brasil. E um deles, que aconteceu num teatro minúsculo de São Paulo. Não sei nem se dá pra chamar de teatro, é o Cine Cortina, é isso? Cine Cortina? Isso, sim. Exatamente. Sim, Cine Cortina. Silvana Estrada. Ela venceu o Latin Grammy de Artista Revelação em 2022. E achei curioso, eu fiquei muito triste. Os contratantes esquecem de Belo Horizonte, gente. Por favor, lembrem de Belo Horizonte. Ela passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E o show de São Paulo foi esgotado. Gente viajando de várias partes pra ver. E, assim, acho que é uma artista que merece muita atenção. As letras dela são letras muito intensas. Eu gosto de um drama, né? Vocês já perceberam. Ela tem uma forma de compor muito peculiar. Inclusive, não só fala sobre questões de amor, mas agora, um dos singles mais recentes, trata também sobre a questão da violência contra a mulher, que é um tema muito sério, não só em todos os países, mas no México, principalmente, que é país de origem dela. E eu acho que ela também precisa de mais atenção. Acho que tem sim um potencial para se tornar uma artista que vai fazer visitas regulares ao Brasil, como
o grande amor de minha vida, Julieta Venegas. Ó. Acho que espero que a audiência tenha anotado todas as indicações que o Gui trouxe aqui, porque são indicações boas, importantes, e achei interessante porque ele já tinha comentado comigo sobre isso, que ele ia propor sair um pouco apenas do pop e trazer outras sonoridades interessantes aqui pra gente. Acho legal. Obrigado, Gui, inclusive. Eu só queria citar antes do bloco de indicações, que eu achei que a gente ia falar aqui no episódio, mas um grande expoente pra mim, que é o meu grande divo latino, é o Alejandro Sanz, porque na época de Coração Partido, na época de La Tortura, ele foi um grande momento aqui no Brasil e foi um grande expoente da música latina pra mim. Então, aquele feat de Coração Partido com a Ivete Sangalo, aquele negócio ao vivo, é uma coisa de outro mundo, que foi uma das coisas que mais me abriu o mercado latino. Eu falei, eu preciso procurar mais sobre esse homem, sobre tudo que envolve. Então, eu não queria deixar de passar sem citar ele, porque pra mim ele foi muito importante. Eu quero falar sobre Alejandro Sanz aqui, já que você abriu esse... Alejandro... É o homem, né? Não, o Paulo tá perguntando... Eu aprendi o que era sexy com ele. Se descobriu gay com o Alejandro. E é uma pessoa, assim, pelo que eu acompanho... Gente, eu acho o Alejandro Sanz uma das pessoas mais lúcidas da indústria. Ele, inclusive, fez uma turnê muito grande agora, recentemente. Se eu não me engano, lotou várias datas em Buenos Aires. Espanha nem se fala, porque, obviamente, é o país dele. E o Alejandro tem levantado questões muito importantes sobre saúde mental. Eu acho isso fantástico da parte dele, expor isso e falar de uma maneira tão horizontal com o público. Nossa, Alejandro cantando Amiga Mia é uma coisa impressionante. Sim. Acabei de, inclusive, achar uma matéria da CNN que falando justamente sobre isso, que ele desabafou durante as redes sociais sobre a sua saúde mental, que ele tem andado triste e muito cansado. O cantor afirmou que certas vezes gostaria até mesmo de não existir. Pode demonstrar apoio e preocupação com ele. Então, acho que é interessante isso. Ele ser um artista grande, ele já tá aí na casa dos 50, se eu não me engano, é isso? 55 anos? 30 anos de carreira, exato. Então, ele tendo essa abertura de, pelo menos, falar sobre esse tipo de assunto que é importante. Que é válido, sabe? Acho que é legal. É super válido a gente ver pessoas, figuras públicas podendo trazer isso a público pra conversar, pra falar sobre, que é uma coisa necessária e importante se fazer. Cuidar da cabeça. Quando eu fui pra Buenos Aires, eu saí com 2 amigos, o Júnior e o Victor. E eles... O Júnior é brasileiro, o Victor é colombiano, eles moram lá em Buenos Aires. E aí, a gente foi num bar de salsa. E foi muito bom. Eu já fui num bar de salsa também, é muito legal. É muito legal. E aí, com certeza, um dos melhores programas que eu fiz em Buenos Aires. E tinha um cantor, tava lá com um microfone. Tipo, o bar tava vazio, assim, E era, sei lá, era Palermo, tava muito frio à noite. E aí eu lembro que o cara cantou várias canções, assim, que a gente, sei lá, cantou Buena Vista Social Club. Mas com certeza, Alejandro Sanz, Coração Partido. Clássicos de karaokê, é isso. Bem, aproveitar agora pra gente ir pro nosso bloquinho de indicações. O Gui passou aí por algumas, mas também tiveram lançamentos na semana passada que a gente pode hablar e conversar sobre um pouquinho, que não necessariamente fazem parte do universo latino, mas também fazem parte aqui das músicas que a gente gosta de escutar. O que vocês trouxeram aí de bom, meninos? O que você trouxe de bom aí, Santana? Então, eu trouxe, não é bem um lançamento da semana, mas é uma artista nova que eu descobri, que é a Zainara. Ela é do Pará. E ela é agenciada da Joelma, inclusive. Eu acredito, pelo menos eu vi boatos de que ela pode estar no Bastidão Tropical, no volume 2, não sei se é verdade, mas espero que sim. Inclusive tem uma foto dela muito bonita com Pablo Vittar no Instagram, recente. E a música Quem Manda em Mim Sou Eu. Eu recomendo que vocês assistam, mas também vejam ela o ao vivo dela no Psica, que é incrível. E ela, sei lá, tá na minha cabeça essa semana o tempo todo, e eu resolvi aqui indicar pra quem não conhece, vão lá ouvir. Acho super válido, amigo. Super válido. Eu tive a chance de assistir justamente esse show do Psica que tá viralizando agora. É um show muito interessante, é muito bom ver como ela tava dedicada, sabe? Tipo, e ela tem um público fiel que tava ali presente no show dela assistindo. Ela é muito boa no ao vivo, ela é muito simpática, ela é muito carismática. Eu lembro que quando eu fiz uns stories pro Papel Pop, inclusive eu fiz a cobertura, em alguns stories eu repostava no meu pessoal e remarcava o artista ali também pra compartilhar pelo meu perfil. E ela veio agradecer, tipo, muito pela DM. Ela resolveu seguir, agradecer, falar, não, muito obrigado por estar divulgando, não sei o que lá.
é importante isso, não sei o que. A gente conversou um pouco pela DM e deu pra ver como ela é uma artista ainda que tá se surpreendendo com o buzz e a viralização que ela tá recebendo no Twitter, sabe? Isso é muito legal. Você entra no Twitter dela agora, ela tá doida, surtando, porque a Vit começou também a escutar ela e quer fazer, igual a Vit sempre faz, top 5 músicas de determinado artista. A Vit falou que quer fazer um vídeo sobre ela e ela já tá surtando com a ideia. Então é muito bonito, sabe? Ver um artista que tá E também se tem essa empenhando questão tanto e crescendo tanto, sabe? E também tem essa questão dela ser uma artista do Norte. A gente sabe como o Norte é apagado, né, do Brasil, invisibilizado. Então tem toda essa importância de um artista de lá tá furando essa bolha e chegando até aqui, chegando até a gente e ao Pop Doc. E eu espero que todo mundo escute e vão lá fortalecer o trampo da Zainara. Agora Acho que a Vit falou, ela tweetou assim, falou, se eu fizer uma dublagem, a gente tem que fazer ela bombar. Se eu fizer uma dublagem, vocês prometem que vão compartilhar no mundo inteiro. Então, tipo assim, quando eu vi postar essa dublagem, eu acho que o negócio vai viralizar, vai vir aí. Eu tenho 2 indicações, na verdade, e aí é engraçado, porque coincidentemente são 2 coisas que vêm com uma certa influência latina. Só que vem com aquela pegada estadunidense. Então já aviso logo, o Gui está me olhando, já julgando. O Gui tá rindo ali. É isso. Mas é porque foram 2 músicas que eu ouvi essa semana e eu fiquei, gente, são 2 músicas muito boas. A primeira é Whatever, do Kygo com a Ava Max, que tem sample de Whenever, Whenever, da Shakira. Então, tipo, você escuta e vem aquele sample, aquela lembrança, e é uma música muito boa. Eu acho que vale a pena pra quem viveu esse clássico dos anos 2000. E o outro, gente, que é Gently, do Drake com o Bad Bunny. E aí é engraçado, porque no começo, você escutando o Drake falando espanhol, tá uma merda, uma grande merda, você não entende nada do que ele fala, mas quando entra o Bad Bunny na música, gente, vale muito a pena mesmo. Tô viciado nessas 2. E queria só brevemente falar que saiu o line-up do festival Lovers and Friends. Nunca e aí, erra. gente, Nunca eu erra. tinha falado desse festival no ano passado. E o festival simplesmente conta com Usher, Nelly Furtado, Janet Jackson, Alicia Keys, Backstreet Boys, Ciara, TLC, Ja Rule, Brandy, Mônica, Kelly Rowland. Então, assim, eu só queria Amigo, ele no Brasil. Se você quiser, você pode ler o line-up inteiro, porque não tem um fucking nome que não seja foda nessa porra. Eu fico passado de como todo ano esse festival lança um line-up que todo mundo fica assim... Qual isso é o fake, mistério, isso né? é mentira. Não é possível. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas têm dificuldade de acreditar no line-up do festival de tão absurdo que são as pessoas que estão presentes nele. E ele acontece em Las Vegas, então assim, não tem nem chance da gente poder ir, né? Poxa, podia ser no Brasil. Eu tenho muita vontade. Daqui uns 2 anos, vamos fazer uma vaquinha pra daqui a 2 anos, 2026, a gente ir, entendeu? Por favor. Poder curtir Las Vegas e o festival com certa dignidade. Não, acho que o vale a produtor desse festival, ele deve ter alguma dívida de jogo. Quer dizer, os artistas devem ter uma dívida de jogo com esse produtor, porque não é possível. Como é que ele consegue juntar tanta gente boa em um festival só? Não tem como. Fica a dica, né, pros festivais do Brasil. A exceção do... Sabe quando viraliza aqueles lineups fakes? Que a gente fica tipo assim, gente, não vai acontecer. É tanta gente boa. Então, esse festival é tipo isso. Eu gosto que a galera veio, tipo assim, várias pessoas estão tweetando o line-up, aí sempre eu leio as respostas, sempre tem alguém falando assim, tá vendo Rock in Rio? Tá vendo Lola? Tá vendo Primavera Sound? Todo mundo falou todos os festivais assim, sempre tem cada um citando o nome de um festival assim no reply. Era meu sonho. Eu vou ter que defender o Primavera Sound. O Primavera Sound, eu gosto do primeiro ano do Primavera Sound. Eu acho que aquilo ali foi um acontecimento assim diferenciado, o primeiro que teve aqui no Brasil. Acho que foi quem foi. Quem não foi, é isso, galera. Aqui, a gente falando de vocês falando aí agora, né, sobre essa coisa dos festivais que nunca erram. Gente, ali na Colômbia tem o Festival Cordillera, que é, assim, a coisa mais incrível que eu tenho visto nos últimos tempos. E o Vive Latino, no México também, que acho que esses dois, eles são, assim, impecáveis. Nunca espere pouca coisa. É aproveitamento total. O Levi tava comentando agora sobre essa música do Drake com Bad Bunny. É uma música que eu tinha escutado porque quando saiu o álbum eu parei pra olhar o que tinha de coisa acontecendo. E eu falei pra escutar. Eu gosto muito do beat dessa música. Eu acho o beat muito interessante. Essa música é muito boa.
eu acho criativo, sabe? O beat, e é isso. Não tem como, nem tem nem comparação. Quando o Bad Bunny entra, a música, ela sobe de nível, sabe? Fica boa de verdade, vamos botar dessa forma. Eu elogiar Drake? Eu, em garoto escroto. Então eu acho que fica interessante. É uma música que eu acho ela criativa e curiosa pra galera que não conhece aí. Vale muito a pena de verdade mesmo. Olha, gente, eu e o Gui, a gente vai ter que sair agora, porque eu vou ter que entrar numa reunião, o Gui tem que voltar pra redação pra fazer as matérias maravilhosas que vocês leem lá no Papel Pop e tudo mais. Os Xandes, os Alexandres, vão finalizar o episódio por vocês, mas é óbvio deixar aqui o Gui se despedir de vocês, caso ele queira das redes sociais, porque ele é low profile, tá, gente? Ele é low profile. Agora eu estou vivendo minha nova fase, minha nova persona. Ai, gente, olha, só queria agradecer, foi ótima a conversa. E dizer que vocês podem me ler por aí. Por aí, hein? Sempre. Por aí. Procurem, gente. Me procurem. Beijo, meus amores. Beijo, Gui. Busquem a señal. Obrigado, Gui. Valeu, beijo. Vamos pros comentários, né, da última semana. O Felipe, @Felipe3930 no Twitter, falou que não ia ouvir o episódio pra não ajudar nos charts, porque é a forma dele de protesto contra a constante falta de algum dos 3 integrantes. Gente. O seu protesto foi escutado, porque a gente tá pela segunda semana seguida juntos no mesmo episódio. E eu acho que no próximo estaremos juntos também. Então, gente, deu certo. Realmente, Deu isso certo, daí Felipe. acampou na frente dos quartéis e funcionou, né? Tô Pois é. chocado. No último episódio aí que a gente falou sobre as promessas de 2024, a Leilani All comentou: acho que uma grande promessa de 2024 é a Anne Gabrielle. A gata assinou contato com a Republic Records e passou o ano passado todo em estúdio. Vamos ver o que vem por aí. Cara, a Anne Gabrielle, que saiu do Na United, está vindo de carreira solo. Ela dublou Moana. Pra quem não conhece, e assim, o Na United era ela, assim. Fãs de Na United, por favor, não tumultuar. Mas Anne Gabrielle sempre roubou o spotlight ali do grupo. Então, sim, concordo com Leilani. Acho que vem muito aí pra Anne Gabrielle. Estou bem ansioso. Inclusive, ela é super carismática. Acho que ela tem tudo pra ser uma grande artista pop. A Gabriela Neves P falou que 2024 é o ano da Lud. Não tem jeito, avisa que é ela. Vem aí tour em estádio, Coachella, no Manais 3 e o Novo Lud Sessions. É por aí também. Tô achando que esse ano aí a Lud vai vir com tudo. A gente comentou no episódio passado. E a gatinha tá entregando, já saiu aí maliciosa. Vamos ver o que é que nos aguarda. Exatamente. Artistas que vêm muito aí, vão bombar. Inclusive, fui trucidado no último episódio porque citei Peso Pluma. E aí agora o Gui veio aí com Peso Pluma também, tá pois vendo, é, Paulo Xande? falou tão mal de Peso Pluma e ficou caladinho, né? Ficou nesse caladinho, episódio. você percebeu, Bora aproveitar né? pra falar mal dele, que ele não tá aqui pra se defender. Exatamente. A gente tem que falar porque sobrou eu e você, né? Sobrou o Xande inteligente e o Xande gostoso. Agora quem é quem? Aí eu não sei. Fica pra vocês decidirem aí nos comentários. Aquele bem louco. Gente, um é a burra gostosa e o outro é o inteligente feio. E aí decidam entre amor, vocês. eu sou gostoso e inteligente, eu sinto muito. Não tem como, não tem como. Gente, a gente queria agradecer pra vocês que escutaram esse episódio até o fim e pedir pra vocês indicarem também quais são os artistas latinos que vocês estão escutando atualmente, que não saem da playlist, e quais são os artistas latinos que o Brasil precisa conhecer. Isso, ou então artistas também que talvez vocês não acompanhem tanto o mercado latino, agora a partir desse episódio comecem a acompanhar mais, mas artistas latinos que marcaram vocês de alguma forma. Enfim, o que vocês têm de legal, de indicação, de repente, de pop latino? Pode ser velho, pode ser novo, pode ser, enfim, qualquer coisa que te marque de alguma forma. E se você não conhece, se você vai procurar, comenta aí se você gostou desse episódio. Enfim, estamos esperando vocês nas nossas redes sociais, @popdoc. E tô fazendo Xande. Pois é. @DocPopcast. Estamos esperando vocês nas redes sociais. E na quarta-feira que vem com um novo episódio. É isso. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.